Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Estamos mais uma vez reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo para mais um estudo do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um estudo que é importante reflexionarmos a respeito, porque é a nossa felicidade que está em jogo. E não existe coisa mais preciosa no mundo e na nossa vida do que a nossa felicidade. Mas para que a nossa felicidade seja levada a efeito, é importante seguirmos o maior modelo que nós temos em nossas vidas, que são as diretrizes e os fundamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é muito importante nos esforçarmos para colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Como, por exemplo, no ensinamento que caiu aqui ao acaso na noite de hoje, que se refere, que é sobre o que tange ao exercício do perdão. Porque uma das coisas mais difíceis de conseguirmos é o exercício do perdão. Mas acontece que todos nós necessitamos de perdão, porque todos nós cometemos deslizes, todos nós cometemos pecado. Então, todos nós necessitamos de perdão. Mas Deus só vai nos perdoar quando nós aprendemos a perdoar também. Então, às vezes, uma pessoa nos prejudica através de uma ofensa, ou então a pessoa nos prejudica através de um prejuízo financeiro. Às vezes, a pessoa nos prejudica através de um sentimento de gratidão, da ausência de sentimento de gratidão, ou então de uma traição, e a gente não perdoa. E nós não perdoamos. Se nós não perdoarmos, como é que vamos pedir a Deus que nos perdoe dos deslizes que quase que diariamente nós também cometemos, infringindo a lei de Deus? Porque só o fato de a gente não perdoar, só por esse fato já infringiu a lei de Deus, porque Jesus falou para dar outra face, ou seja, perdoar. Jesus nunca condenou os homens que deram tapa, soco nele e pontapé. Jesus sempre esteve pronto para perdoar. E se nós necessitamos de perdão, então nós também temos que aprender a perdoar. Mas vamos lá. É do José Carlos de Luca. Aí ele fala que largar as pedras é o título que ele dá. Aí ele vai falar umas palavras de Emmanuel. Emmanuel nos diz: se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam, por fim, de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Tá vendo? Por que existe tantos assassinatos, tanto feminicídio nesse mundo? Justamente por causa disso. Porque as pessoas ainda não aprenderam a perdoar. Então, se uma mulher abandona o marido, ele se sente magoado, né, pelo fato de achar que foi rejeitado. Ele não se conforma com isso. Então, aí apela para a violência e para o assassinato. Né? Ou então, fica com depressão ou fica doente. Tudo isso vai acontecer pelo simples fato da pessoa não vencer a si mesma. Porque a pessoa que não, por exemplo, que não perdoa, o não perdão já é um sintoma, é uma ramificação do orgulho. Então a pessoa está com uma grave patologia que é a do orgulho. O seu orgulho, o seu amor próprio, essa personalidade endurecida, de coração endurecido, é que não permite que ele perdoe e siga a sua vida. Por isso, eu vou repetir o que Emmanuel falou. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade. Olha só. Então, se a gente perdoasse, a nossa saúde, ela faria prodígios, sem contar que nós viveríamos um longo tempo. Aí ele fala, por quê? A compreensão recíproca, né,
extinguiria o ressentimento. Então, a compreensão recíproca, não é? Um se colocar no lugar do outro, não é? A empatia, não é? Extinguiria o ressentimento e o ciúme. Olha só, se um se colocasse, analisasse, se colocasse no lugar do outro, isso aí faria cair por terra o ressentimento e o ciúme, que deixaria, por fim, de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão. Aí a pessoa fica obsediada, indo até as raias da loucura, da doença e até da morte. Então, veja bem, todos esses feminicídios que existem aí, ocorrem especificamente pelo fato da pessoa não aceitar a situação em que se encontra, não aceitar o não do outro, não aceitar o erro que o outro cometeu, não aceitar o prejuízo que o outro nos cometeu, não aceitar, né, o fato do outro ter nos prejudicado. A pessoa fica se corroendo por dentro, se matando por dentro. E ela termina colocando para fora todo aquele sentimento de ódio, de rancor, de inconformação. E é por isso que sai feminicídio, por isso que a pessoa mata a outra. Ou então passa a vida inteira brigando com o outro. Né? Bom, mas aí em cima dessas palavras de Emmanuel, o José Carlos de Luca vai nos falar o seguinte: o perdão é um recurso indispensável para o nosso bem viver. Não por outra razão, Jesus se refere a ele em diversas passagens do seu evangelho. É bem conhecida a pergunta que Pedro faz a Jesus sobre a quantidade de vezes que deveríamos perdoar. Bem conhecida também é a resposta, para que nós ainda permanece como um desafio a ser alcançado, perdoar 70 vezes 7. Então, Jesus respondeu para Pedro que era necessário eu, você, todos nós, perdoarmos sempre. Nós temos que aprender a perdoar sempre. Porque sempre, eu e você, nós vamos sempre precisar de perdão de Deus. Porque quase todos os dias nós infringimos a lei de Deus. E aí, como é que fica? Jesus não falou? Reconcilia-te com o teu próximo, depois vem a mim. Então, como é que nós podemos pedir um favor para Jesus, para curar um filho nosso, para curar uma doença nossa, para curar uma doença do nosso filho, para abrir uma porta de emprego para o nosso filho ou para nós mesmos? Como é que nós podemos pedir um favor para Deus se nós estamos com ressentimento com um companheiro nosso que nos prejudicou? Não aprendemos ainda a perdoar. Aí é que está. Como é que a gente vai pedir favor para Deus se a gente não perdoa o filho que ele tanto ama? Nós temos que aprender a olvidar, a esquecer o que o outro fez. Porque nós também erramos. Senão a gente vai sofrer, vai acabar com a nossa vida, ou talvez até acabar com a vida do outro. E o que é pior, muitas vezes a pessoa que não aprende a perdoar, muitas vezes a pessoa termina desarmonizando toda a família. Mas enfim, vamos lá. Nada obstante, a constatação de que perdoar traz benefícios a quem perdoa. Aceitar, inclusive, as diversas pesquisas científicas. Muitas têm grande dificuldade em perdoar, e isso provavelmente ocorre porque essas pessoas acreditam que perdoando estariam concordando com o ato de que foram vítimas. Tá vendo? Então, muita gente não perdoa por isso. Porque senão ela vai achar, ela vai dar a entender que ela mereceu passar por aquilo. E a outra pessoa pode até continuar nos prejudicando, fazendo as mesmas coisas. A mãe fala, mas perdoar não tem nada a ver com tal entendimento. Como esclarece o Dr. Dean Ornish, ardoroso defensor da prática do perdão e professor de medicina dos Estados Unidos, ele fala, o perdão não isenta de culpa e nem aceita atos de alguém que o magoou. Tá vendo? Então, se eu perdoar alguém, esse meu perdão
não vai isentar de culpa, nem aceita os atos do que o outro fez para mim. Ao contrário, ajuda a libertá-lo da dor e da raiva crônica da separação e do isolamento. Então, se eu perdoar, eu vou me isentar, eu vou me libertar da dor que eu estou sentindo, da rejeição que eu sofri, da traição que eu sofri, da ingratidão que eu sofri, da decepção que eu sofri, da raiva crônica, da separação e do isolamento. Porque muitas vezes, se a gente não perdoar, pode ser pior. Pode ser pior se a gente não perdoar. E vai ser pior. Se a gente não perdoar, vai ser pior. Vai ser pior. Aí ele fala, outras vezes, utilizamos a mágoa como forma de punição a quem nos machucou. Tem casos assim, em que a pessoa, a esposa, ela joga os filhos contra o marido, para se vingar do marido pelo fato dele ter decepcionado ela, ou outra coisa qualquer, não é? Aí começa a jogar um contra o outro. É assim. Ou então um sócio contra outro sócio, um irmão contra outro irmão, fica um jogando indireta para o outro. Você fez isso, você fez aquilo. Se a pessoa acusa o outro pelo fato do outro ter magoado, ter traído, ter feito isso e aquilo, então tudo isso é vingança. É ódio que tem dentro do coração dessa pessoa. Essa pessoa está se alimentando de ódio. Então ela quer colocar o seu ódio para fora, se vingando da outra, jogando na cara do outro, achando que isso está lhe fazendo bem, não está, está fazendo mal. Está fazendo com que ela se afunde cada vez mais, porque Jesus vai ficar triste com isso e vai até chorar, por incrível que pareça. Ó, inconscientemente queremos mostrar àquela pessoa que nos feriu o quanto estamos destroçados, objetivando com isso castigar a pessoa. Mal sabemos, porém, que somos nós os maiores punidos quando não abrimos mão do ressentimento. Nós é que seremos punidos toda vez que a gente pensar mal da pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, que nos distratou, que nos traiu, que nos decepcionou. Aí é que está. Aqui ele fala, mal sabemos, porém, que somos nós os maiores punidos quando não abrimos mão do ressentimento, quando não perdoamos. Aí ele fala, perdoar, portanto, é um benefício que se faz a si mesmo. Então, se eu perdoar a pessoa que me ofendeu, que me prejudicou, eu estou perdoando a mim mesmo. Porque com isso eu estou evitando de fazer um mal maior, de mandar uma notícia, de mandar um sentimento, um pensamento ruim para aquela pessoa que me prejudicou, sendo que esse pensamento vai, mas ele volta para mim. E vai me trazer doença. Eu não vou conseguir dormir à noite. Porque eu vou dormir me alimentando daqueles pensamentos, da decepção que o outro me causou. Eu vou me alimentar disso. Como é que eu vou conseguir dormir? Porque eu fui dormir pensando. Não consegui dormir. E vou ficar a noite inteira pensando. E durante o dia, aqueles pensamentos cristalizados que estão se cristalizando, vai ficar impregnados, inserido em nossa mente. É por isso, quando a pessoa chega nesse ponto, ela tem vontade de atropelar a outra, de mandar alguém pegar o outro, de cometer o feminicídio, de fazer a mesma coisa que o outro fez. Só vem maus pensamentos. O pensamento bom, que é o perdão, esse não vem. Esse não vem. Porque o lado negativo que está inserido dentro da gente, o lado mal que está inserido na minha personalidade, esse lado mal, fala mais alto. Que é o meu orgulho ferido. Em não querer ficar por baixo. Então aí a gente, para querer ficar por cima, a gente vai querer se vingar do outro. Mal sabendo com isso, que se a gente se vingar, a gente vai pagar dobrado o que fez. Porque se a pessoa se vinga, ela é diferente da outra, ela é igual ou pior que a outra, porque fez a mesma coisa, se vingou. Para mostrar que é diferente, a pessoa tem que deixar para lá e seguir
através de um grande esforço que tem que fazer de si para consigo, fazer o que Paulo de Tarso sugeriu. Paulo de Tarso falou, fique no prejuízo. Palavras de Paulo de Tarso, fique no prejuízo. Aprendemos a ficar no prejuízo? Deixar para lá? Porque fique no prejuízo é entre aspas, porque nós não estamos no prejuízo, nós estamos no lucro. Essa que é a verdade. Paulo falou isso como uma força de expressão. Quem perdoa está no lucro, porque evitou de, ao fazer um mal, de ao fazer um revide, receber de volta de maneira triplicada o que fez como revide, como vingança. É muito importante pensar nisso, para depois não se arrepender, porque a penitenciária está lotada de homens e mulheres que, ao não querer perdoar, estão lá, sofrendo as maiores e maiores humilhações e traições. Todo está sendo traído por todo mundo, decepcionado por todo mundo que está lá dentro. E aí? Aí vai ser tarde. O chororô, o ranger de dente vai ser tarde. Não dá mais para voltar atrás. Aí ele continua. Colocando aqui, perdoar, portanto, é um benefício que se faz a si mesmo. É trazer a paz de volta para a nossa vida. Além de ser um poderoso remédio para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Já está provado cientificamente que a mágoa crônica, que é aqueles pensamentos que não saem da nossa cabeça, fulano fez isso para mim, ele fez isso para mim, ele fez isso para mim, ele fez isso para mim, entendeu? Isso aí são ideias fixas, pensamento fixo, que se cristalizam aí, dificilmente sai da cabeça da gente. Às vezes a gente morre e leva esse ressentimento conosco. Aí ele fala, já está provado cientificamente que a mágoa crônica e também o ódio, a raiva e a culpa deixam o corpo físico tenso, agitado, intranquilo, fazendo com que o organismo fique em permanente estado de alerta. Isso quer dizer que o corpo gastará a maior parte de sua energia para se manter vigilante em relação ao incômodo que os ressentimentos provocam, não restando energia disponível para mantê-lo ativo na saúde. Meu Deus, olha o que provoca, não é, um ressentimento, não é, dentro da gente, que não foi trabalhado, que não foi expelido, que não foi expurgado, o que ele provoca na nossa saúde. Vou repetir. Perdoar, portanto, é um benefício que nós fazemos a nós mesmos. Porque, pessoal, pensamento é energia. Todas as vezes que eu penso, eu exteriorizo uma energia. Essa energia, ela sai da nossa cabeça, através dos nossos sentimentos, da impureza dos nossos sentimentos, não é? Sai pelo pensamento e ela atinge o alvo que nós estamos direcionando. Ela atinge as pessoas, mas ela retorna para mim e o prejuízo vai ser muito grande, muito intenso. Isso vai me trazer benefício? Não. Isso vai atingir a parte mais vulnerável do meu corpo. Pode ser uma enxaqueca, pode ser um grave problema estomacal, azia, por exemplo. Chico Xavier costuma falar que atinge muito o fígado. Tá vendo, pessoal? Tem pessoas que aparece mancha no corpo, roxo, aquelas manchas roxas. O nódulo também, nos seios, nisso e aquilo. Tá vendo? Sem contar os infartos e os derrames que dá em decorrência de uma ideia fixa, um pensamento fixo. Tudo pelo simples fato da gente não ter aprendido a perdoar, a deixar para lá, porque o nosso orgulho não deixa, o nosso amor próprio não deixa, porque a gente acha que se deixar para lá, aquilo pode se alastrar, pode aumentar. A gente acha que se a gente perdoar, estaremos demonstrando uma fraqueza, e nós não queremos ser fracos, nós queremos estar por cima da carne seca. Olha a situação difícil que a gente se encontra. É uma guerra de mim para comigo. Eu não sei perdoar, eu não quero perdoar.
Não é que eu não sei. Eu não quero perdoar. Porque senão eu estarei demonstrando uma fraqueza. E eu não quero demonstrar que eu sou fraco. E não é fraqueza, é uma grandeza, é uma superioridade. Porque o outro que me fez mal já demonstrou com essa atitude o quanto ele está enfermo e ele vai pagar por tudo que fez. Porque sua própria consciência irá cobrá-lo. Aí é que está. A lei de Deus irá cobrá-lo. Por que que eu vou puni-lo? Só porque eu não quero ficar por baixo? Aí eu vou ter que sofrer 2 vezes mais do que ele, que vai sofrer também. Tudo pelo... Olha, quando uma pessoa não quer perdoar, o rolo que dá. Inclusive, se for briga entre casal, vai sobrar para os filhos, para toda a família inteira. Só por causa de um orgulho. Aquele que foi ferido quer revidar. Só por isso. Só por isso. Eu vou repetir. Perdoar, portanto, é um benefício que se faz a si mesmo. Então, se eu perdoar, eu estou me beneficiando, porque eu estou evitando da minha energia, do meu sentimento de ódio, ir para o outro, voltar para mim, me prejudicar, e eu ainda ter que prejudicar toda a minha família. Então, quem está no lucro sou eu, não é o outro que me perdoou, não. Aí ele fala, é trazer a paz de volta para a nossa vida. Além de ser um poderoso remédio para a nossa saúde física, emocional e espiritual, se eu perdoar, tá vendo? Já está provado cientificamente que a mágoa crônica e também o ódio, a raiva e a culpa, deixa o corpo físico tenso. E é verdade, fica tenso porque a pessoa nem dormir não dorme. Agitado, intranquilo, fazendo com que o organismo fique em permanente estado de alerta. O nosso corpo está tenso, então o nosso estômago está trabalhando, está tenso. Os nossos músculos estão tensos. Nossa mente, nosso sistema neurológico está tenso, porque a gente está arquitetando um plano para se vingar. Pelo simples fato de não ter a humildade para perdoar. Sendo que muitas vezes a gente erra mais do que aquele que nos prejudicou. Então, olha o que acontece com o nosso corpo quando a gente guarda alguma coisa dentro de nós. O corpo físico fica tenso, agitado, intranquilo, fazendo com que o nosso organismo fique em permanente estado de alerta. Isso quer dizer que o corpo gastará a maior parte de suas energias para se manter vigilante em relação ao incômodo que os ressentimentos provocam, não restando energia disponível para mantê-lo ativo e saudável. Olha o que acontece. O corpo, não é? Ele vai trabalhar para se manter equilibrado. E fica naquela guerra. Não é? A nossa imunidade querendo falar mais alto. Mas vem aquela energia da nossa mente, nosso estado neurológico, da tensão para se vingar e de não se conformar de ter sido prejudicado. Passa a energia negativa. E a nossa imunidade tenta combater isso. Quem é que ganha essa briga? Vai depender da continuidade das minhas ideias fixas, do meu pensamento em não querer perdoar. Vai depender disso, ou perdoar. Quanto mais passar o tempo, mais eu vou prejudicando a minha saúde. Porque a minha imunidade vai chegar a um ponto que não vai aguentar tanta energia negativa. Por isso que nós somos responsáveis por nós. Nós temos que educar nossos pensamentos. Aí é que está. Nós aqui somos os administradores de nossas vidas. Quem manda em nós somos nós. E não adianta amanhã ou depois, quando estiver sofrendo, ou quando estiver doente, querer culpar o outro que nos prejudicou. Nós temos que ter a coragem de acusar a nós mesmos, de entender que o causador do nosso sofrimento, da nossa doença, fomos nós que nos causamos, pelo simples fato de não ter tido a coragem de perdoar aquele que nos prejudicou. Então, o culpado somos nós. Porque nós é que somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Essa semana lá no centro a gente falou sobre céu e inferno. Existe algum local específico onde exista céu e inferno? Essa é a pergunta. Existe algum local na terra ou no céu onde exista céu e inferno?
Existe um local, como fala Kardec, circunscrito, onde existe céu e inferno? Essa é a pergunta. Saiu até um programa de televisão aí, né, no Mulheres, que falou sobre isso. Existe um local, lá no céu, lá no plano espiritual, um local circunscrito onde existe céu e inferno? Essa é a pergunta, sim ou não? Sim, existe céu e inferno. Ouçam bem o que eu estou respondendo. Sim, existe céu e inferno. Tanto lá, no universo, quanto cá, no planeta Terra, existe céu e inferno. Agora eu vou falar para todos vocês onde que está localizado esse local circunscrito em que está inserido e localizado o céu e o inferno. Sabe onde está? Dentro de mim. Dentro de mim. Dentro de você. O céu e o inferno está dentro de cada um de nós. Porque céu e inferno, nunca vamos esquecer isso, pessoal. Céu e inferno é um estado de espírito. Certo? Céu e inferno é um estado de espírito. Se eu estiver bem, com minha própria consciência, através, não é? A minha consciência, através do dever cumprido, não é? Aí eu estou feliz. Consciência tranquila no dever cumprido é um estado de felicidade. Agora, se eu estiver com minha consciência pesada, não é? Aonde eu sei que eu estou sendo negligente com a lei de Deus, ou eu não estou sabendo perdoar as pessoas, como é a proposta do nosso Senhor Jesus, então eu não estou bem comigo mesmo e nem com Deus, porque eu não estou cumprindo com o meu dever e minha obrigação, que é me esforçar para seguir as diretrizes do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o inferno. Porque quando a gente faz algo errado, quando a gente lembra que falou mal para alguém, gritou com alguém que não devia ter feito isso, muitas vezes pode ser um amigo ou uma amiga nossa, a gente à noite não consegue colocar a cabeça no travesseiro. Isso aí é um princípio de inferno. Certo, pessoal? Continuando. Por isso, cultivar mágoas e ressentimento é um método muito eficiente de adoecer, envelhecer rapidamente e antecipar a nossa morte. Olha aí, quem guarda ressentimento, olha o que vai acontecer com ela. Tá vendo que aquele que cultiva ressentimento é um método muito eficiente de adoecer, envelhecer rapidamente e antecipar a nossa própria morte. É um autossuicídio. Aí ele continua, já o perdão, por nos trazer calma, tranquilidade e relaxamento. Promove a cura e a longevidade. Tá vendo? Vale a pena meditar sobre o pensamento de William Shakespeare, segundo o qual guardar ressentimento é a mesma coisa que ingerir veneno e querer que o outro morra. Quem guarda ressentimento, Shakespeare diz que é a mesma coisa de uma pessoa que está tomando veneno e ainda fica desejando que a outra morra. Olha que coisa maravilhosa, eu nunca tinha lido algo assim. Adorei isso aqui. A pessoa está tomando veneno, ela está se matando, e ela achando que ela vai ficar viva, mas a outra que vai morrer. Ora, quem está tomando veneno é ela. A outra não está tomando veneno. A outra, inclusive a outra, ele nem sabe, a outra já se envenenou. O outro já se envenenou pelo simples fato de ter me prejudicado. O outro já se envenenou. Aí eu fico querendo tomar veneno para que o outro morra. Ó, que cargas d'água é isso? Que inteligência é essa? Tomar um veneno
E aí, desejando, eu acho que deve ser mais ou menos assim, vou pegar essa caneta, faz de conta que isso aqui é o copo. A pessoa põe a bebida alcoólica aqui, com muita raiva, pensando no que o outro fez, aí a pessoa pega e pá! Isso aqui é para você, tomara que você morra, pum! E toma. A bebida entra nele, vai acabar com ele nem sabe, achando que o outro está morrendo. Às vezes o outro está na beira da praia. Claro que o outro vai pagar pelo que fez, né? Mas isso não é problema nosso, não é problema dele, isso é problema do outro que fez isso. Ele que arque com suas próprias consciências. Gostei muito disso aqui. Vou repetir. Por isso, cultivar mágoas e ressentimento é um método muito eficiente de adoecer, envelhecer rapidamente, antecipar a sua morte. Já o perdão, por nos trazer calma, tranquilidade e relaxamento, promove a cura e a longevidade. Vale a pena meditar sobre o pensamento de William Shakespeare, que nos diz assim, a parte que eu gostei. Segundo o qual, guardar ressentimento seria a mesma coisa que ingerir veneno e querer que o outro morra. Meu Deus, que frase maravilhosa essa, viu? Que inteligência de... Muito bem, ele fala, isso é muito verdadeiro para quem vive apegando às suas mágoas, apegado às suas mágoas. Tem pessoa que vai dormir pensando no que o outro fez, acorda pensando no que o outro fez. Com aquela ideia fixa da inconformidade, do sofrimento. A pessoa está se auto-sofrendo, se matando, né? Meu Deus do céu. O perdão também é um antídoto eficiente contra a loucura. O ressentimento, quando cultivado intensa e sistematicamente, pode desarticular nossas engrenagens psíquicas. É verdade. Ela vai atingir o nosso sistema neurológico, vai atingir o cérebro. Quando essa ideia fixa da inconformação, ela se transforma naquele pensamento fixo, ela se cristaliza. E ela, ao cristalizar-se, ela vai se transformar num AVC. Ou num infarto. Ou outra consequência maior. Aí ele fala, nossas engrenagens psíquicas, levando-nos a perturbações de ordem mental e emocional. Muitas depressões podem ser apenas disfarces de mágoas e decepções profundas, de que o ser não conseguiu até o momento se desvencilhar. O ressentimento também pode ser uma porta aberta à obsessão. Essa estava faltando. Porque os maus espíritos que pululam por toda parte, inclusive na entrada da nossa casa, eles estão atrás de alimento. E o alimento dos maus espíritos o que mais alimenta ele, fortifica ele, são os nossos maus pensamentos. Então, se eu não aprendi ainda a perdoar, se eu guardo ressentimento e ainda desejo o prejuízo do outro, eu estarei com isso chamando para dentro da minha casa e para próximo de mim os maus espíritos. E eles vão se alimentar, porque o alimento do espírito é a energia. E o meu pensamento energético impuro, mórbido, vai alimentar o mau espírito. Aí nunca mais ele vai querer sair de perto da gente, porque a gente está alimentando ele com o alimento que ele mais gosta. É isso que você quer? É isso que eu quero? Não vamos esquecer, eu sou o artífice de minha felicidade ou infelicidade. O inferno e o céu estão dentro de mim. E não no local circunscrito. Como eu sou o que penso, quando eu morrer e for para o plano espiritual, lá eu serei o que sou aqui. Então o inferno vai me acompanhar lá. Quando eu chegar lá, eu vou ficar ao lado de quem? Daqueles que pensam como eu. Então eu vou fazer parte de um grupo. Aí esse grupo, que são milhões, eles chamam de inferno.
Aí aparecem aqueles médios que saem daqui da terra e vai até lá e vê esses locais e fala, olha, aquilo é um inferno. Quando ele chega aqui na terra, fala, oh, existe inferno lá. É assim que surgiu esse boato de que existe inferno, mas não existe inferno. O inferno está dentro de mim ou dentro de você. A felicidade, que é um estado de consciência, um estado de espírito, está dentro de mim e de você. O que você quer? O que eu quero para mim? Um bom pensamento ou um mau pensamento? Eu quero alimentar o meu anjo de guarda com um bom pensamento através do perdão, do qual eu tanto necessito? Ou eu quero alimentar os maus espíritos que se alimentam do nosso orgulho em não querer perdoar? O que nós queremos? O que é que nós queremos? Quer sofrer? Ainda levar a família todinha para sofrer também com você? Só porque não aprendeu a perdoar? E não adianta a gente querer dar uma de bonzinho. Não tem ninguém bonzinho, não. Todos, se tivesse algum bonzinho aqui na Terra, não estaria aqui, estaria em outro planeta melhor. Todos nós somos iguais. Nessa Terra, todos, sem exceção, somos iguais, nivelados por baixo. Nivelados por baixo. Precisamos entender isso. Então não adianta o nariz empinado. Não adianta isso. Porque isso não vai enganar Deus, não. Pode enganar a nossa própria consciência. Porque a gente sempre se acha bonzinho, coisíssima nenhuma. Mas, enfim, vamos lá. A gente tem que ter coragem para nos autoavaliarmos, nos observarmos e lutar contra essas impurezas que a gente consegue, com coragem, encontrar em nós. Lutar para combater o mal em nós. Nós temos que combater esse mal em nós e não na pessoa que me prejudicou. O outro que me prejudicou, na realidade, até me ajudou. Me ajudou a eu adquirir luz. Como é que eu adquiro luz? Perdoando a pessoa que me decepcionou, que foi ingrata comigo, que me traiu. É assim que eu consigo luz. Isso é céu. Inferno está presentemente, temporariamente, com outro que me prejudicou. Por que eu vou querer afundá-lo mais ainda? Isso é com ele, não é comigo. Comigo eu estou querendo o céu, eu estou querendo luz. Se eu quero luz, eu tenho que perdoar aquele que agiu contra mim e contra Deus. Porque se ele me prejudicou, ele agiu contra mim e contra Deus. Ele que se vire para pagar. Eu tenho que adquirir luz. Eu estou aqui para adquirir luz. Esse é o meu trabalho. Até chegar um ponto de eu me acostumar tanto a lutar, deixar de me incomodar com o outro, eu lutar tanto para me incomodar comigo, com minha perfeição, até chegar um ponto em que eu, ao invés de perseguir aquele que me traiu, que me prejudicou, eu ia ajudá-lo. Vai levar tempo para a gente chegar nesse ponto, hein? Por enquanto, nós ainda estamos engateando, porque não podemos ainda nem a perdoar. Entendeu como o nosso problema é psicológico? Todos os nossos problemas aqui na Terra são psicológicos. Essa aqui é a verdade. Então, vamos lá. O perdão também é um antídoto eficiente contra a loucura. O ressentimento, quando cultivado intensa e sistematicamente, pode destruir nossas engrenagens psíquicas, levando-nos a perturbações de ordem mental e emocional. Muitas depressões podem ser apenas o disfarce de mágoas, decepções profundas de que o ser não conseguiu até o momento se desvencilhar. A maior parte das depressões é assim. É um ressentimento, é um mal trabalhado, mal evangelizado, mal educado. Aí ele fala, o ressentimento também pode ser uma porta aberta à obsessão, que de nada mais é do que uma influência espiritual negativa, que geralmente se estabelece entre nós e os espíritos infelizes por algum laço de sintonia. O nosso estado de recusa ao perdão se liga ao sentimento de espíritos que também não nos perdoam do mal que lhe fizemos ou do mal que fazemos a outrem, nesta vida ou em existências passadas. O que acontece se eu ficar com ressentimento, com maus pensamentos,
eu vou atrair maus espíritos, principalmente aqueles que são meus perseguidores, ou desta vida ou de outra. Vão fazer uma quadrilha em cima de mim, me induzindo, potencializando ainda mais esse pensamento negativo, até chegar ao ponto de surgir o feminicídio, que é por causa disso. Todo feminicídio, eu faço questão de generalizar, todo feminicídio acontece isso. A pessoa fica arquitetando um plano para se vingar da ofensa que recebeu. Quando ele faz isso, ele atrai os maus espíritos, seus inimigos. Esses maus espíritos vai potencializar a sua ideia de vingança. E é aí que surge o feminicídio. E aí ele continua. Mas, quando perdoamos, os que nos ferem, além de sensibilizarmos o coração dessas almas atormentadas, que passam a nos ver com olhos mais tolerantes, mudamos o padrão de nossa energia, quebrando os elos de sintonia que nos mantinham ligados a elas. Perdoar é compreender que todos somos, a um só tempo, ofendidos e ofensores. É verdade. É verdade. Nós temos que entender que nós somos ofendidos, mas também somos ofensores. A gente também prejudica os outros. Quem poderá, portanto, atirar a primeira pedra? Perdoar é largar as pedras, para que elas não nos firam mais. Meu pessoal, que lição maravilhosa. Eu abri aqui esse ensinamento ao acaso. Nosso grupo está em 140 pessoas. Eu espero que esses ensinamentos sirvam para quase todos nós. Porque tem muita gente do nosso grupo que já aprendeu a perdoar, que eu conheço. Né? Mas tem muitos que ainda estão trabalhando esse estado psicológico, emocional. E ficou aí para a nossa reflexão. Que se nós revidarmos por causa do nosso orgulho, achando que se perdoar vai ficar por baixo, nós vamos sofrer as consequências dos nossos atos. E aí não adianta chororô depois. Não adianta ranger de dentes. Fica aí para a nossa reflexão. Vamos criar juízo. Vamos ficar no prejuízo, como fala Paulo de Tarso. Prejuízo é sinônimo de lucro. Vamos ressignificar, né, a nossa luz. Deus nos criou luz, perfeito como Ele o é. Não é? Não na luz, mas na sua sabedoria. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.